Olá pessoal, aqui é o instrutor Fábio Prado. Eu vou mostrar aqui nesse vídeo como é que a gente descobre quais SQLs estão sendo executados e quais devem ser otimizados em um banco de dados Oracle. A gente tem um post no meu blog fabioprado.net com esse título que eu acabei de falar. Aqui eu tenho uma parte um pouco teórica sobre esse assunto, né, onde a gente pode fazer essas consultas, quais ferramentas a gente pode utilizar para descobrir quais são esses SQLs. E aqui eu comento, a gente pode usar o Oratop, o Enterprise Manager, o Active Session History. A gente pode usar ferramentas como, por exemplo, o StatSpec, o AWR. Porém, esses caminhos são um pouco mais longos e necessitam de algumas ferramentas, né, que acabam, eu não diria dificultando, mas alongando um pouco esse processo. Então, para a gente consultar isso de forma mais rápida e sem licenciamento, eu vou mostrar aqui algumas consultas para você agora, que a gente pode descobrir quais SQLs estão sendo executados e quais devem ser otimizados. Então, eu vou começar aqui agora mostrando para vocês um softwarezinho chamado Swing Bench, que é desenvolvido por um cara que trabalha na Oracle, o Dominic Giles. Eu mostro ele nos meus treinamentos e eu costumo explicar ali nos treinamentos como é que ele executa, quais são as funções principais dele. Aqui eu vou falar de forma bem rápida, não vou focar nisso. Quem quiser participar de algum treinamento vai entender isso mais detalhes, ou se você quiser que eu grave um vídeo sobre isso posteriormente aqui no canal do Aramaster, é só pedir que eu faço depois um próximo vídeo. Então eu vou executar aqui uma aplicação do Swing Bench que vai simular um teste de estresse numa tabela, 20 usuários executando inserts numa determinada tabela de um sistema. Então aqui tenho 20 usuários executando por 30 minutos transações dentro de uma tabela. Então eu vou ter aqui 20 usuários concorrentes. Aqui eu tenho aqui estatísticas, por exemplo, transações por segundo, 3.460, transações por minuto. Então ele traz algumas estatísticas básicas e durante a execução deste SQL a gente tem o Oratop aqui monitorando. O Oratop é uma ferramenta desenvolvida pela Oracle que monitora aqui os SQLs que estão sendo executados neste momento. Ele é uma dessas ferramentas para a gente ver os SQLs que estão sendo executados, porém ele é uma ferramenta ótima para monitoramento, mas que exige um trabalho adicional para descobrir quais são os SQLs e como otimizá-los. Então, para ver esses SQLs, eu vou entrar no SQL Developer e executar uma consulta que eu estou disponibilizando através de um script também no meu blog. Este SQL aqui, ele vai consultar diversas visões de performance dinâmicas. Aqui a gente mostra alguma delas, $session, $process, $SQL, VSQL bind capture, $SQL share de cursor. E aqui eu faço vários filtros para poder, alguns filtros na verdade, para pegar somente sessões ativas e sessões que não são de processos de background. A gente faz alguns agrupamentos e eu faço aqui algumas continhas aqui para pegar estatísticas que são interessantes a gente analisar para ver o desempenho do SQL. Então vou pegar, selecionar este SQL desde a primeira linha até essa linha 138. Executei, ele trouxe aqui 3 sessões ativas. A gente vai ver aqui algumas estatísticas do SQL. Como eu estou executando isso numa máquina virtual que tem o Oracle Express Edition, na verdade o Oracle Free Edition, que ele mudou de nome agora no 23 aí, essa versão do Oracle ele tem uma limitação, ele permite apenas 2 processadores, né, de usuário, 2 sessões de usuário ativas por tempo, né? Então ele nunca vai ter mais que 2 sessões ativas por segundo, ali no mesma fração de segundo. Então a gente vai ver aqui que normalmente tem poucos processos ativos. Quando tiver mais que 2, na verdade, é porque tem alguns processos aqui que demonstram estar ativos, mas estão na verdade aguardando alguma coisa. Então diversas vezes que eu executei aqui, a gente vai ver que normalmente tem apenas um SQL aqui,
Este SQL que está mostrando aqui é o próprio SQL que eu estou executando aqui no meu SQL Developer, para ver as estatísticas. Eu quero pegar aqui SQLs que estão sendo executados para a minha aplicação. Então aqui eu vou executar ele várias vezes até ele pegar alguma coisa. Aqui, pegou. Agora eu executei, tem várias sessões, 8 ativas. Esse HoraMaster 23 aqui é o nome da máquina, está executando lá no prompt da máquina, no prompt do terminal, né, do Linux. E aqui ele está trazendo alguns SQLs. Vamos ver aqui. Ó, insert into stress test table. Então ele está fazendo um teste de stress. Tem 5 SQLs aqui executando praticamente a mesma coisa. Tem 8 linhas aqui. Mas o que me interessa são 5 SQLs aqui fazendo insert nessa tabela. E a gente vai analisar estatísticas desses SQLs. Eu vou pegar a última linha e vamos analisar algumas estatísticas desse SQL. Quem está executando, né, um programa que faz chamadas ao banco de dados via JDBC. Temos aqui o SQL ID. Toda instrução SQL tem um identificador, que é o SQL ID. A sessão está ativa. Essa sessão se logou aqui, ó, dia 19 de setembro, às 3h16. Essa é a data, horário da minha máquina virtual. Tempo de CPU 11,62 segundos. Este SQL já teve 119 mil execuções. Tempo total, 163. Então, de todas essas execuções, o tempo total delas foi 163 segundos. E dentro desse tempo total de execução, eu tenho apenas 11 segundos de CPU. Então, subtraindo 163 menos 11, a diferença, que seria aproximadamente aqui 152, é tempo de espera. Está faltando recursos, aí a máquina fica em espera. Então, o SQL fica em espera. Ele está mais tempo em espera do que tempo de CPU, tempo de processamento. Aí tem uma continha que eu fiz no SQL que mostra o tempo por execução. Cada execução desse SQL aí tem 0,0013. Então, arredondando aqui, 0013 segundos por execução. É um tempo ainda bem rápido. Porém, a gente percebe que desse tempo, acredito ali que mais de 90% é um tempo de espera e menos de 10% é tempo de CPU. Parse cause aqui é o tempo a quantidade de vezes que ele analisou a instrução SQL para poder, por exemplo, gerar um plano de execução, né, montar tudo aquilo armazenar o SQL em memória. Linhas processadas, 119.501. É a mesma quantidade que de execuções. Cada vez que ele executou, né, ele processou a mesma quantidade de linhas. Foi aproximadamente uma linha por execução. Buffer gets, quantidade de blocos que foram carregados ou lidos, na verdade, da buffer cache. Então, blocos que ele pegou da buffer cache. Então, foram aqui pouco mais de 1 milhão de blocos lidos. Cada bloco tem 8 KB. Leituras em disco, apenas 2. Isso é legal. Eu tenho que ter poucas leituras em disco e muitas leituras em memória. Isso é o ideal. Significa que não está faltando memória. Ele está conseguindo alocar todos os blocos em memória, né? E não está precisando fazer I/O físico. O I/O físico é lento. O ideal é que faça I/O lógico. Tempo de espera por concorrência, 103, a gente vê que é bastante tempo, né? Em relação ao tempo gasto total. Memória usada, né, por este SQL aqui, ó, menos de 1 MB. Eu estou lendo apenas as estatísticas principais, para ajudar aí quem quer obter um pouco mais de conhecimento sobre o assunto. O texto do SQL, que eu já havia mostrado de início.
O evento, que pode ser um evento de processamento ou um evento de espera. Neste caso aqui, normalmente eu conheço, eu conheço alguns eventos, né? Não todos, mas esse Enqueue ITX Index Contention é contenção no índice que pode estar bloqueando a tabela, tá? Para poder inserir dados nos índices. Toda vez que insere um dado na tabela, insere um dado no índice. E aí, quando insere dado no índice, ocorre uma contenção, um bloqueio. Tá? Isso indica um bloqueio. Se eu quiser otimizar este SQL, eu tenho que entender melhor o que significa esse evento de espera. Eu posso ir no MyOracle Support, digitar, copiar e colar esse evento de espera aqui, dou um Ctrl C aqui, um Ctrl V lá no campo de pesquisa do MyOracle Support, tento entender quando acontece isso. E lá no próprio MyOracle Support a gente vai encontrar também documentos que sugerem o que a gente pode fazer para melhorar esse tempo de espera. Então a causa desse evento de espera pode ser várias. Dependendo do evento de espera pode ter dezenas. Dezenas acho que é talvez um exagero, mas pode ter várias causas, 3, 10. Aí eu vou ter que entender melhor o meu ambiente, ver o todo, o que mais que está acontecendo no meu ambiente, para deduzir qual daqueles eventos é o que está acontecendo comigo e tentar otimizá-lo. Então muitas vezes não dá para eu só analisar este SQL e já saber o que fazer. Porque a causa pode estar numa configuração do banco, né, no I/O, lá nos discos, um gargalo nos discos. Então eu tenho que entender um pouco melhor o meu ambiente. E por isso que muitas vezes não dá para o desenvolvedor resolver esse problema sozinho. Ele muitas vezes precisa da ajuda de um DBA para tentar entender melhor o problema e saber o que fazer para resolvê-lo. Segundos em wait, né? A gente pode ver aqui também quanto tempo na execução atual o SQL está em espera. Então a gente vê que aqui nesses daqui, como é muito rápido, ele está mostrando 0. Tem alguns aqui, 27, Class Slave Wait. Deixa eu ver o que aconteceu aqui neste SQL. Aqui ele não mostrou, mas a seção aqui seria a seção de número 16. Neste SQL aqui não deu para saber o que está ocorrendo nele. Aí eu teria que fazer alguns outros SQLs. Esse daqui é mais interessante para o próprio SQL que está sendo executado naquele momento. Alguma seção aqui pode não estar executando mais SQL nenhum, está em espera, e aí não mostrou o texto do SQL em execução. Então eu li aqui algumas estatísticas principais do SQL para ver por onde começar a analisar os nossos SQL para poder otimizar. Aqui ele pega das sessões atuais. Eu posso pegar o que está em cache lá na shared pool, consultando a Vedor SQL Stats. Ele vai pegar sessões que já executaram, não somente as sessões atuais, dos últimos 30 minutos. Eu fiz um filtro aqui para pegar os últimos 30 minutos. E aí ele vai mostrar vários SQLs, Insert, Update, Select. Então essa aplicação que eu estou executando aqui, ela não faz apenas Insert, ela faz Update, ela faz Select. É que o maior gargalo é no Insert. Por isso que na hora que eu executei o primeiro SQL lá, ele só trouxe Insert. Faz Delete aqui também. Então tem inúmeros SQLs. E tem estatísticas um pouco mais detalhadas, não apenas aquelas que eu mostrei lá. Tem, por exemplo, Disk Reads eu mostrei. O Insert, ele faz 487, esse Insert aqui fez 487 leituras em disco. Escritas aqui 0, Buffer Gets 4 milhões, linhas processadas 408 mil, são estatísticas parecidas com a do SQL anterior. Eu tenho aqui 408.650 execuções. Loads, quantas vezes ele carregou este SQL em memória? 10. Apesar de ter executado aqui uma porrada de vezes, tem aqui algum lugar que mostra a quantidade de vezes, execuções aqui, ele só carregou memória 10 vezes. Significa que já estava em memória o SQL na maior parte das vezes que ele executou o SQL. Poucas vezes ele precisou carregar em memória porque não estava em memória. Quando que sai da memória? Muitas vezes quando
O SQL ficou muito tempo sem ser executado e o algoritmo LRU, que é um algoritmo de limpeza da memória, viu que aquele SQL ficou muito tempo sem ser executado, ocupava uma quantidade considerável de memória, então ele foi um candidato a ser retirado da memória. O Oracle tirou da memória, tá? E por isso ele precisou carregar várias vezes aí, pelo menos 10, durante a execução total dele. Aí tem o tempo total gasto, tempo para fazer parse, o tempo médio para fazer parse, né, que é analisar a instrução SQL, montar um plano de execução, carregar ele em memória. Tempo de PLSQL, tem SQLs que são executados dentro de um bloco PLSQL, de uma procedure ou de uma função, e aí eles vão trazer essa estatística aqui também, PLSQL Exec Time. I/O de usuário, quanto tempo ficou em espera por causa de I/O de usuário. Leituras físicas, requisições de leituras físicas, bytes de leituras físicas. Tem alguns aqui que também tem escritas físicas também, faz physical writing. E por fim tem um terceiro SQL aqui, que esse eu vou mostrar aqui rapidamente e vou deixar para falar mais num próximo vídeo, que é uma consulta na VDollar Active Session History, fazendo join com a VDollar Session para pegar tudo que está sendo executado neste momento da visão VDollar Active Session History, que depende de licenciamento extra. Por isso eu vou deixar para falar num próximo vídeo. Ela é uma ótima opção também para a gente consultar estatísticas dos SQLs, porém necessita de licenciamento extra. E dá para fazer tudo que ela faz, tudo que ela mostra aqui, dá para consultar em outras visões de performance dinâmicas, mas com um pouco mais de trabalho. Aqui ela faz um negócio mais amigável, mais agrupado ali, ela pega um monte de informação, coloca numa visão só, facilita bastante a vida de quem tem licenciamento para poder fazer esse tipo de consulta. Então agora eu vou finalizar esse vídeo, obrigado, agradeço a sua atenção, espero que você tenha gostado do vídeo, tenha aprendido alguma coisa. Você vai pegar este SQL aí no meu blog, no post do meu blog, né, este script com esses vários SQLs, e dê sugestão, pode deixar um comentário aqui no vídeo, olha, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, eu vou gravar outros vídeos e gostaria de que vocês dessem sugestões do que vocês gostariam de ver. Obrigado.